Olá pessoal, aqui é o seu amigo, o professor Gustavo Persichini, e estamos de volta com mais uma videoaula sobre como criar um curso em EAD. Na aula anterior, nós começamos a falar sobre como transformar o seu plano de aula efetivamente em uma videoaula. Agora, você vai começar a ver como se dá o processo de produção de um vídeo. Quando a gente vê o resultado de uma produção de uma videoaula, toda vez que a gente acessa um curso em EAD, a gente não consegue enxergar todo o trabalho que existe por trás da criação daquele conteúdo. Tudo tem início muito antes de começar o processo de gravação efetivamente. É necessário passar pelas etapas de pré-produção, depois pela produção e finalmente pela pós-produção. E nós vamos começar a aprender mais sobre isso, sobre como se dá o processo de pré-produção. Para dar início ao processo de gravação dos seus vídeos, você vai precisar passar antes pela chamada pré-produção. A primeira fase de pré-produção, que a gente até já viu um pouco sobre isso aqui em outras partes do curso, principalmente quando a gente falou sobre como definir, sobre qual o tema que você vai falar, eu falei um pouco sobre como você define o tema do seu curso. Então, eu vou citar rapidamente isso aqui nesse vídeo. Mas existem outras fases de pré-produção que vão desde escolher e montar o seu cenário, ter uma câmera para você poder gravar os seus vídeos, como que você vai preparar a iluminação que vai utilizar, como que você vai escolher um microfone para poder utilizar, como é que você identifica ferramentas que possam te ajudar na hora de editar o seu vídeo, como é que você vai escrever um roteiro. Nós vamos falar de cada uma dessas etapas de pré-produção a partir de agora. Em relação à definição aí do tema sobre o qual você vai falar, faça uma lista com os assuntos que você tem mais afinidade. Desse jeito, você vai ter muito mais facilidade na hora de gravar os seus vídeos. Agora, se você não sabe ainda muito bem sobre qual tema que você vai falar, estude bastante a respeito disso. Esse pode ser um bom começo, caso você não tenha ainda definido como ou o que você vai abordar. Depois que você decidir qual que é o campo em que você vai atuar, um dos passos da pré-produção é você escolher o cenário que você vai utilizar na hora de gravar os seus vídeos. Essa é uma parte muito importante do seu conteúdo. O melhor para você fazer é você alinhar a sua estratégia com os objetivos do seu vídeo. Como provavelmente o seu vídeo vai ter um caráter educativo, já que esse curso aqui é voltado mais para quem já atua no segmento de educação, como professor ou então como professora, uma sugestão que eu te dou é você ter uma sala de aula como um ambiente mais neutro ali para ser utilizado como cenário. Você pode utilizar também alguns elementos que lembrem o ambiente aí de uma sala de aula ou então um ambiente de estudos. Mas, além de bonito, né, o seu cenário ele deve ser também confortável. Essa deve ser uma das prioridades aí que você deve tratar aí nesse aspecto, independentemente do local que você vai ter disponível, se ele é grande, se ele é pequeno, o que conta mais é o conforto na hora de você gravar, além da iluminação que nós vamos ver daqui a pouquinho. Você pode estar pensando que toda a pré-produção dá muito trabalho, né? No início pode até ser que você tenha que se dedicar um pouco mais para preparar tudo aí antes de você começar a gravar os seus vídeos. Mas você vai perceber que com o tempo isso vai se tornar cada vez mais comum e você já vai ter tudo pronto, como o cenário, a câmera, o microfone, a iluminação, e você vai se preocupar muito mais apenas com o roteiro que você vai utilizar. Mas de qualquer forma, é muito importante você definir antes, porque isso vai te ajudar não só a não ter um retrabalho, como também na hora de editar os seus vídeos depois que você fizer a gravação. Depois disso tudo, né, com tudo planejado e montado, é hora da gravação. Na pré-produção nós já falamos sobre a importância de ter um cenário para fazer os seus vídeos. Mas se você não tem um estúdio de gravação, você pode achar que isso pode ser um dificultador para você. Mas é possível gravar os seus vídeos até mesmo sem ter um estúdio. Mas se você achar que é importante ter saiba que é possível montar um estúdio de gravação até mesmo dentro de casa. Eu mesmo tenho o meu próprio estúdio, né? Um estúdio portátil, já que a produção dos meus vídeos aí é muito intensa para os canais que eu utilizo. Mas eu optei por um estúdio portátil principalmente porque ele me acompanha
para onde quer que eu leve aí as minhas gravações. E a maior parte dele foi montada por mim mesmo, sabe? Eu tive que pesquisar muito para fazer isso. Em determinados momentos, eu quase cheguei a desistir. Mas olhando para trás e vendo tudo agora, eu vejo que foi muito importante, até mesmo para eu poder passar essas informações para outras pessoas, para que elas não tenham o mesmo trabalho que eu tive. Certamente, isso vai te economizar muito tempo, muita energia e também, certamente, vai te economizar muito dinheiro. Mas caso você vai montar um estúdio caseiro, você tem muitos motivos para fazer isso. Você pode, por exemplo, dar uma aparência padronizada para os seus vídeos, para que os seus conteúdos possam ser reconhecidos mais rapidamente na internet pelo seu público. Com o estúdio, você também passa a ter mais praticidade para poder gravar sempre que você quiser, já que tudo vai estar ali pronto, ou então no mínimo vai estar em condições de ser montado rapidamente. Você ainda pode criar um cenário que seja agradável para você e para os seus alunos. O custo também é menor quando ele é comparado com o aluguel aí de um estúdio profissional. Outra coisa que você pode fazer é dar consistência de áudio em todos os seus vídeos, além da possibilidade de produzir vários vídeos em um mesmo dia. Na hora de montar o seu estúdio caseiro de gravação, procure um cômodo aí da sua casa que possa ser separado especificamente só para isso, já que assim você pode deixar o estúdio montado sempre, com um cenário, com microfone, com câmera, com iluminação e vários outros detalhes já posicionados nesse cômodo aí que você separar. Se não for possível deixar tudo aí já montado em um local dedicado especificamente para isso, pelo menos monte sempre no mesmo local. Isso vai facilitar na hora de você organizar tudo que você precisa montar e depois desmontar. O principal de um estúdio, seja ele portátil ou um estúdio profissional, é você se preocupar bastante com a qualidade do som. Você tem que se lembrar de escolher um lugar longe das janelas para evitar aí os ruídos externos e, se possível, você investir no isolamento acústico. Isso pode ser feito colocando carpetes, tapetes, pendurando alguns cobertores grossos aí atrás da câmera para dar um reflexo aí do som, ou então até mesmo colocando um sofá como cenário ou então algumas almofadas. Uma cortina grossa também costuma funcionar muito bem como isolamento acústico e como redutor de ruído. Mas mesmo que não tenha um cenário, pode gravar os seus vídeos normalmente. É claro que ter um cenário ajuda muito, principalmente na hora de contar uma história, ambientar aí a sua audiência, mas a falta de um cenário não pode ser um impedimento para você gravar os seus vídeos. Por acaso você já ouviu falar em Chroma Key? O Chroma Key é aquele famoso fundo verde e ele pode ser usado em qualquer tipo de produção audiovisual que você quiser. Esse é um recurso muito útil que você pode inserir aí em cenários, você pode inserir figuras que vão ser aí difíceis de ser gravadas de verdade, ou então que vão te facilitar no entendimento do objetivo do seu vídeo. Com o uso do Chroma Key, você pode recortar a imagem da pessoa que está sendo gravada em frente à tela, essa tela verde aí, e ela também pode ser azul, pode ser rosa, isso não importa. O importante é que ela seja de uma única cor. E que seja também diferente da roupa que você vai utilizar na hora que você estiver gravando. Assim, você pode remover o fundo da edição e inserir uma outra imagem qualquer atrás da pessoa que está sendo gravada. A parte mais complicada na hora de usar o Chroma Key é você utilizar esse recurso de uma maneira correta na hora da gravação. Mas para isso, basta você tomar alguns cuidados na hora de gravar. Você precisa iluminar de maneira uniforme aquele fundo verde, já que o brilho vai interferir aí na cor que vai ser captada pela câmera. Você também pode posicionar a pessoa que está no vídeo o mais distante possível do Chroma Key, para que as luzes que você vai utilizar na tela não rebatam ali no apresentador. É bom também você deixar o pano o mais esticado possível para que a cor fique bem consistente. Se você nunca usou gravando o Chroma Key, teste bastante antes de fazer um vídeo inteiro. Grave pequenos vídeos e depois tente editar cada um deles separadamente. Pouco a pouco você vai ficar mais familiarizado com esse tipo de edição e pode até mesmo fazer vídeos completos sem precisar de cenários muito diferentes. Em determinado momento aqui da gravação, eu vou colocar um pano verde esticado, já que eu estou gravando em casa durante essa quarentena,
e vou mostrar como é que fica o resultado aí da utilização do Chroma Key. É um recurso bastante interessante que dá pra gente utilizar quando a gente precisar. Na hora de começar efetivamente a gravar os seus vídeos, é importante que você tenha uma atenção muito especial aos diferentes tipos de plano de filmagem que você pode utilizar. Um plano de filmagem é a relação entre o foco do vídeo e o ambiente que você está utilizando. É o enquadramento que vai ser feito aí da apresentação. Você, por exemplo, em termos de direção, de filmagem, distância da câmera em relação a quem está sendo gravado, o tamanho da imagem, né, de quem está sendo filmado e também o posicionamento que você vai ter aí na tela. Parece um detalhe simples, mas o plano de câmera faz muita diferença no estabelecimento ali de uma conexão com o público. Essa relação com o ambiente influencia certas respostas inconscientes. O plano médio, por exemplo, traz o apresentador com um foco mais próximo, mas ainda com bastante foco no ambiente. Já o plano americano tem o personagem como principal elemento do vídeo. Para isso, ele trabalha mais com expressões do que com descrições. Tem várias opções de planos de câmera que você pode utilizar. E você pode testar qual que é a melhor dessas opções aí para criar uma narrativa interessante para o seu público. O mais importante é você entender que os planos mais fechados são mais expressivos, mais dramáticos, vamos dizer assim. Já que quanto mais próximo, mais nítida fica a captação dos sentimentos que devem ser transmitidos ali para o público. Os planos mais abertos são descritivos e eles são perfeitos para ambientar o espectador aí na história que você está contando. Com isso em mente, você pode variar o tipo de plano de câmera que você vai utilizar na hora de fazer o seu vídeo. Bom, então é isso, pessoal. Com isso nós chegamos ao fim dessa videoaula onde nós falamos sobre como se dá o processo de produção de um vídeo. Na próxima aula, você vai aprender como montar um cenário para vídeos e deixar as suas produções mais profissionais. Um grande abraço do seu amigo professor Gustavo Persichini e até o nosso próximo vídeo.